Bom, vamos agora então ao conteúdo de ultrassonografia músculo-esquelética. Bom, a ultrassonografia é então um método de diagnóstico que consiste na decodificação de ondas sonoras em imagem. Por definição, a ultrassonografia envolve o espectro de som que possui frequência acima de 20.000 ciclos por segundo ou 20 Hz. Portanto, acima do espectro audível, daí o nome ultrassom. Para a geração da imagem, são usadas frequências entre 3 MHz ou 3 milhões de ciclos por segundo a 15 MHz, 15 milhões de ciclos por segundo. E quanto maior a frequência, melhor é a definição, porém menor é a profundidade de alcance. Na ultrassonografia, os tecidos orgânicos são sonados por um transdutor específico contendo um cristal piezoelétrico. Esses cristais são capazes de mudar a sua conformação e gerar assim vibrações na medida que são estimulados por correntes alternadas. Essa vibração é então transferida para o tecido, sendo que para isso há necessidade de um gel condutor, onde as ondas que se propagam para o tecido são as ondas incidentes, sendo estas parcialmente absorvidas pelos tecidos e convertidas em calor, enquanto outras são refletidas, retornam para o transdutor, gerando assim uma deformação do cristal, sendo esta deformação processada e convertida em imagem por um computador. À medida que o ultrassom penetra no corpo, ele sofre um processo de atenuação progressiva. Isso porque o meio ou o tecido oferece resistência à propagação do som, sendo essa resistência chamada de impedância acústica. Bom, a reflexão ou o eco, daí o nome muitas vezes ecografia, pode ser de dois tipos: o eco difuso, cujo as ondas incidentes sofrem absorção e refração, ou seja, elas se espalham, formando assim um ruído, isto é, uma imagem de má qualidade, ou o eco pode ser especular, isto é, quando as ondas incidentes retornam para o transdutor, dando assim uma imagem de melhor qualidade. Os ecos se formam sempre que a onda do ultrassom passa de um meio para outro com impedância acústica diferente. Por exemplo, na respectiva imagem, nós podemos observar um corte transversal da região anterior da coxa. Observe a seta preta demonstrando a camada superficial da epiderme e da derme, sendo esta observada na ultrassonografia como uma imagem mais clara, né? Mais brilhosa, percebe? Observe também uma camada intermediária mais espessa, demonstrando o tecido adiposo subcutâneo, isto é, a gordura. E do outro lado, você pode observar esse mesmo tecido adiposo subcutâneo com uma coloração um pouco mais escura do que a epiderme e a derme.
Observe também a camada mais profunda, demonstrando aqui a fáscia muscular, isto é, a membrana de tecido conjuntivo que envolve os músculos, e na imagem radiográfica esta sendo representada também por uma coloração mais branca, mais clara. Já o músculo, o ventre muscular mais abaixo, não está sendo observado aqui na radiografia, mas você percebe que ele vai adquirir um tom mais escuro. Os asteriscos são os lobos de gordura que são separados por um septo de tecido conjuntivo. Com relação à nomenclatura, o termo ecogenicidade refere-se então à intensidade de sinal ou de eco que chega ou que retorna ao transdutor. Desse modo, uma imagem mais clara, mais brilhosa, é referido como hiperecóico. A intensidade do eco é alta. Uma imagem mais escura é referida como hipoecóica. Uma intensidade do eco que retorna para o transdutor é mais baixa. E o termo anecóico é usado para ecos que não retornam ao transdutor, uma vez que não há meio de condução do ultrassom, das ondas ultrassônicas. Bom, na próxima imagem a gente pode observar aqui o exemplo de uma imagem ultrassonográfica, demonstrando então o tecido adiposo subcutâneo, e quando há então a mudança de tecido ou mudança de impedância, é então observada uma mudança no eco, na ecogenicidade, percebe? E logo abaixo nós temos então o músculo deltoide, o músculo supraespinal, a cabeça do úmero e o tubérculo maior do úmero, onde o músculo supraespinhal se insere. Observe na próxima imagem a presença de uma área hipoecóica, com pouco eco, formando assim uma fenda ou um espaço hipoecóico entre o tubérculo maior do úmero e o restante das fibras sadias do tendão supraespinhal, indicando assim uma possível lesão ou ruptura parcial do tendão supraespinhal. Você percebe que houve então uma descontinuidade aqui das fibras de colágeno do tendão supraespinhal. O ultrassom também pode ser realizado de forma dinâmica, como no respectivo exemplo. Observe então que será realizada uma avaliação do movimento de abdução do ombro, buscando verificar a síndrome do impacto. Então o vídeo demonstrou o osso acrômio e a cabeça do úmero com o tubérculo maior, onde se solicitará então para o paciente realizar o movimento de abdução, tentando observar o impacto do tendão supraespinhal sobre o osso acrômio, para verificar se está ocorrendo um atrito e se essa é a causa da lesão ou do processo inflamatório do tendão supraespinhal. Beleza? Você pode revisar esse conteúdo pelas seguintes referências.